Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa última aula, a gente continuou falando sobre fatoração como um fator comum em evidência. E eu pedi para vocês fazerem a atividade da página 106, as questões 3 e 4. Então, vamos lá? A questão 3, ela dizia o seguinte: fatore as expressões. Vamos lá, gente. Letra A. Ax ao cubo mais bx ao quadrado menos cx. Aí nós vamos agora observar o que a gente tem em comum, para que a gente possa colocar em evidência. Então, observe que a gente tem aqui x, aqui a gente também tem x, e aqui a gente também tem x. Então, o nosso termo comum, ou melhor, o nosso fator comum, pode ser o x. Aí, como eu falei para vocês, né? Expliquei a maneira de resolução que a gente pode estar utilizando a divisão, caso a gente tenha mais dificuldade de identificar os demais fatores. Então, vamos lá. Esse daqui a gente pode estar indo direto. Por exemplo, ó. Como eu falei para vocês, o nosso termo comum vai ser o x. Então, se é x, então aqui vai ficar a x ao quadrado vezes x. Porque ax ao quadrado vezes x é ax ao cubo. Mais, aqui nós temos bx ao quadrado. Então, fica bx vezes x. X vezes x, x ao quadrado. Menos c vezes x. C vezes x, cx. Então, a gente já separamos aqui o nosso termo comum, que ficou o seguinte: x, abre parênteses, x ax ao quadrado, mais bx, menos c. Fecha parênteses. Pronto. Encontramos a nossa fatoração. Como eu falei para vocês que a gente também pode utilizar a divisão, então ficaria o seguinte, caso vocês quisessem fazer também pela divisão, que fica um pouco mais simples também da gente compreender. Como eu falei para vocês, o nosso termo comum a gente identificou que é o x. Então ficaria ax ao cubo dividido por x mais bx ao quadrado dividido por x menos cx dividido por x. Ax ao cubo dividido por x ficaria ax ao quadrado. Aqui é multiplicação de, ou melhor, divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Aqui ficaria bx ao quadrado dividido por x, repete o b. X ao quadrado dividido por x, repete a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Menos x dividido por x, ou melhor, c, x dividido por x, elimina o x pelo x, ficaria só o c. Aí, o nosso termo seria o que dividiu, o outro, o resultado, que também seria a mesma coisa, x ax ao quadrado mais bx menos c. Se a gente conseguir ir direto, se não for uma questão muito complexa, a gente pode utilizar essa parte e só separar, que é para a gente mostrar qual é o nosso termo comum. Se a gente tiver mais dificuldade de encontrar o outro fator, então a gente faz a divisão, ok? Vamos lá para a próxima. B. 12a ao cubo, x ao quadrado mais 6a ao quadrado, x ao cubo, menos 8ax à quarta potência. Vamos lá. Vamos observar o que a gente tem em comum. Observando primeiro o coeficiente, aqui eu tenho 12, 6 e 8.
12, 6 e 8, eu posso estar simplificando eles por 2. Então, a gente já tem o 2. Vamos, como essa questão é mais complexa, vamos fazer através da divisão? 2. Aqui nós temos A ao cubo, aqui A ao quadrado e aqui A. Então, a gente pode estar usando o A. Aqui, x ao quadrado, x ao cubo e x à quarta. Então, a gente utiliza o x ao quadrado, porque é o menor que tiver expoente menor que a gente vai utilizar. Porque se eu estiver utilizando, por exemplo, o x à quarta, não tem como, porque aqui é x ao quadrado, então iria ficar. Vamos lá, vamos prosseguir. Fica 12a ao cubo x ao quadrado dividido por 2a x ao quadrado, mais 6a ao quadrado x ao cubo dividido por 2a x ao quadrado, menos 8a x à quarta dividido por 2ax ao quadrado. Vamos lá. 12 dividido por 12 é 6. A ao cubo dividido por A, repete a base, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Aqui, x ao quadrado elimina por x ao quadrado. Vamos para o próximo. 6 dividido por 2 é 3. A ao quadrado dividido por A, repete a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1 é 1. O expoente 1 nem precisa colocar, né, gente? E x ao cubo dividido por x ao quadrado, repete a base, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 1. Menos 8 dividido por 2 é 4. A dividido por A, a gente elimina. X elevado à quarta potência dividido por x ao quadrado, repete a base, subtrai os expoentes. 4 menos 2 é 2. Então, aqui nós encontramos o nosso segundo fator. Então, a letra B fatorada, ela ficaria o seguinte. Vou escrever aqui. 2ax ao quadrado vezes 6a ao quadrado mais 3ax menos 4x ao quadrado. Essa é a nossa forma fatorada. Vamos para a próxima. Letra C. AB oitavo mais A ao quadrado B quarto menos AB ao quadrado meio. Vamos observar aqui o que a gente tem em evidência. Que se a gente observar é bem simples, né, gente? Essa questão aqui a gente poderia resolver por esse primeiro método, só pela multiplicação, viu? Vamos lá, ó. Aqui, ó, AB. E aqui, os denominadores seria o 2. O 8 dividido por 2, o 4 dividido por 2 e o 2 dividido por 2. Então, ficaria o seguinte. Vamos fazer só pela multiplicação. Vamos aqui. AB meio. Vai ser o nosso fator comum. Vezes. Para que dê esse resultado, precisa multiplicar por 1, porque AB vezes 1 dá AB. E aqui, 4, porque 2 vezes 4 vai ser 8. Mais AB meio, que é o nosso termo comum. Aí, AB, para que resulte em A ao quadrado B, eu vou ter que multiplicar por A, porque A vezes A é A ao quadrado e o B só repete. Dividido por um número que eu multiplico por 2 para que dê 4 é o 2. Então, fica A meio. Menos
AB meio vezes. Vamos lá. Aqui eu tenho que multiplicar por B, porque B vezes B dá B ao quadrado e o A a gente só repete. E aqui a gente não precisa colocar número nenhum, porque 2, aqui se não tem número é como se fosse 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Pronto. Ops, gente, desculpa. Bem aqui, a gente tá falando no AB positivo, não é isso? Então, para que resulte no AB negativo, bem aqui, o AB ao quadrado negativo, bem aqui o B tem que ser negativo, viu, gente? Eu esqueci dessa parte. Mas já observei antes que a gente continuasse. Então, agora vamos colocar o AB em evidência, AB meio, e vamos colocar os outros termos. 1/4 mais A meio menos B. Pronto. Essa foi a nossa letra C. Vamos agora para a questão 4. Questão 4 diz o seguinte: escreva os polinômios abaixo na forma de um produto, ou seja, na forma fatorada. Vamos lá. Letra A. X elevado à quinta potência mais x elevado à quarta potência menos 2x ao quadrado. Vamos observar que aqui o que a gente tem em evidência é o x. E aí nós vamos observar que a gente pode estar utilizando em evidência o x, o menor expoente do x, que no caso é o quadrado 2. Então, gente, também a gente pode fazer aqui só pela multiplicação, que fica mais rápido. Então, fica x ao quadrado vezes x ao quadrado. Para que resulte em x elevado à quinta potência, é como se fosse uma divisão. Eu posso fazer a divisão bem aqui. Repete a base, subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Mais x ao quadrado vezes, repete a base, subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2 menos x ao quadrado vezes, de novo, gente, aqui é um mais, porque o x ao quadrado a gente está trabalhando com ele positivo. Aqui é que a gente coloca o menos. Menos 2, porque a gente vai repetir. Menos 2 vezes x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. Pronto. Agora, a gente vai... Ó, essa parte aqui é a parte comum. Ou seja, a gente só vai escrever ela uma vez e o restante a gente vai repetir. Vamos lá, nós vamos colocar uma vez, que é no caso, colocar em evidência x ao quadrado. Melhor, x ao quadrado que nós estamos colocando em evidência e vamos repetir o restante. X ao cubo mais x ao quadrado menos 2. Pronto, essa foi a nossa letra A da quarta. Letra B. 6x mais 3x, y mais 12x, yz. Vamos lá. O que a gente pode colocar em evidência? Vamos primeiro observar os coeficientes. 6, 3 e 12. A gente pode estar utilizando o 3. E a gente também tem o x. Então, fica 3x para a gente colocar em evidência. 6x dividido por 3x fica 2. 3x vezes 2, 6x. Mais 3xy, 3x vezes y. Mais 3x vezes, 12 dividido por 3 é 4. X dividido por x elimina e fica yz. Pronto, já encontramos o termo comum, que é o 3x, e a gente vai ter que repetir os outros termos. 2y e 4yz. Então, colocamos em evidência o 3x
3x. E repetimos o restante. 2 mais y mais 4y z. Essa foi a nossa letra B da questão 4. Letra C. 6x ao quadrado y menos 18x y ao cubo. Vamos lá, gente, ó. Como eu mostrei para vocês lá no começo a multiplicação e a divisão, eu tô fazendo aqui só pela multiplicação, porque eu vejo que é mais fácil. E na multiplicação a gente também realiza a divisão. E eu tô vendo que dessa forma fica um pouco mais compreensível para vocês chegarem na fatoração, na multiplicação de dois ou mais fatores. Então, por isso que eu estou explicando assim. Mas se vocês acharem melhor o outro método e preferirem fazer por ele, ótimo, viu? Eu estou mostrando os métodos e aí você escolhe o que for melhor para você entender. Vamos lá. 6x ao quadrado y menos 18xy ao cubo. Vamos lá, 6 e 18, a gente pode estar usando 6 para dividir os dois, que eles têm um fator comum, x ao quadrado e x é x, porque é o menor, o que tiver o menor expoente, e y ao cubo vai ser y. Então, 6xy vai ser o nosso fator comum. 6x, ó, 6 dividido por 6 é 1, não preciso. X ao quadrado dividido por x é x. Y dividido por y, 0, não preciso colocar mais. Vamos para o próximo. Mais 6xy. Menos 18 dividido por 6 vai dar menos 3. Então, é vezes menos 3. X dividido por x elimina. Y ao cubo dividido por y ao quadrado. Então, pronto. O 6x é o fator comum. E os outros dois vai ser o que a gente tem que repetir. 6xy vezes x menos 3y ao quadrado. Essa foi a nossa letra C. E por último, da questão, a letra D, 15x elevado à sétima potência menos 3yx à quarta potência. Vamos lá. O 15 e o 3, o 15 e o menos 3, ele dá para dividir por 3. Então, 3 é um fator comum entre eles. X elevado à sétima potência e x elevado à quarta potência, a gente tem como evidência x elevado à quarta potência. O y a gente não tem nesse, então a gente não tem ele em evidência. Vamos colocar os demais agora. 15 dividido por 3 é 5. X elevado à sétima potência menos x dividido por x elevado à quarta potência. Repete a base. Subtrai os expoentes. 7 menos 4, 3. Mais 3x à quarta potência vezes menos 3x. Menos 3 dividido por 3 dá menos 1. O 1 eu não preciso colocar, né, gente? Vou repetir o y. X elevado à quarta potência dividido por x elevado à quarta potência. Dá 1. Eu não preciso colocar também. Então, pronto. A gente ficou com o termo comum 3x elevado à quarta potência vezes os demais, que é 5x ao cubo menos y. Pronto, gente. Essa foi a nossa atividade. Espero que vocês tenham entendido. Eu fiz de duas maneiras. Acredito que essa segunda maneira que eu fiz seja mais compreensível para vocês. Mas, como eu falei para vocês, vocês sempre utilizem a técnica que vocês acharem mais compreensiva. Então, agradeço a atenção de cada um e até a próxima.